Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa matinal, o Manhãs na TV. Estamos consigo de segunda a sexta-feira e estamos consigo para lhe trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que nós temos para si. Associações, tudo aquilo que mexe o nosso coração, tudo aquilo que nos toca, nós gostamos de trazer até si, que partilha connosco a sua manhã. É sempre muito importante a sua presença aí desse lado, desde já nós, toda a equipa do Manhãs na TV, quero agradecer por você estar sempre connosco todos os dias de manhã, onde você passa uma manhã bastante alegre, informativa, bem disposta, para lhe dar assim um novo ânimo, um ânimo ainda maior para o resto do dia correr muito bem. Nós estamos um pouquinho por todo o mundo, estamos através da internet, chegamos através da Curiacos, nós chegamos literalmente a qualquer parte do mundo onde você esteja, desde que tenha internet nós conseguimos chegar até si, através da curiacos.com e também nós temos também nas nossas 4 plataformas nacionais, na NOS, na Novo, na Mel, na Vodafone, nós também estamos no Norte de África e toda a Europa. Estamos um pouquinho por todo o mundo para que você também nos possa conhecer e nós podemos fazer parte do seu dia, é verdade. É muito importante para nós fazer parte do seu dia. Nas nossas redes sociais, por exemplo, você pode acompanhar tudo aquilo que nós fazemos aqui no Manhãs na TV, um programa feito a pensar em si e onde você também pode colocar o seu comentário, o seu gosto, fazer a sua sugestão, dizer o que é que achou dos programas. Por exemplo, no YouTube pode subscrever o nosso canal e também poder aceder a todos os programas que nós já temos para si. Passado 2 semaninhas de cada programa, por norma, o programa fica disponível para si, para você poder ver, partilhar, tirar alguns dados, aquelas coisas fantásticas que nós gostamos de fazer, que volta e meia nos causam, assim, saudade. E nós gostamos de ver os programas anteriores, convidados que nos tocaram na altura, e é um programa onde nós gostamos exatamente isso, que é tocar a sua vida. E, sem mais demoras, nós vamos então passar ao nosso convidado. E hoje nós temos um convidado especial para si, é verdade. Nós temos sempre convidados espetaculares que tocam o nosso coração, com histórias de vidas fantásticas e que você vai adorar. E hoje não é exceção. Nós vamos estar à conversa com o Sr. Valdemar Francisco, ele que é comendador da Ordem de Mérito, um senhor com uma história fantástica, português, que emigrou para a França, e também nós vamos conhecer, ele também nos vai trazer uma surpresa. E vou deixar ele dizer qual é a surpresa, assim, mais para o final do programa nós temos uma surpresa do Sr. Valdemar para si. Bom dia, Sr. Valdemar. Bom dia e obrigado. Bom dia, Sara, obrigada a Manhãs da TV, do programa, e estou contente de ser convidado. Portanto, vamos lá ver se é fantástica ou não a minha história. É fantástico. Sr. Valdemar tem uma história muito bonita. É uma história bastante interessante e uma história de inspiração também, não é? Acabou por inspirar outras vidas, não é? Tocou noutras vidas, mas nós vamos começar pelo início. Nasceu em Portugal, na Boça Leiria, certo? Foi sim, em 1953, 23 de agosto. Uhum. E depois você foi para a França com o seu pai em 1960. Pode nos contar um pouquinho como é que foi lá em França? Sim. Depois fomos, o meu pai foi para a França em 1958, a minha mãe foi lá fazer uma visita, um mês, para ver se gostava da França, e veio para Portugal, e fui estrear uns sapatos naquele, e fui eu, um fotógrafo em Leiria, que era o Fabião, e um pullover, e fomos fazer as fotografias para ir para o passaporte da minha mãe. E arrancámos para cima de comboio, naquela altura, e chegámos à França, a Austerlitz, que é um mundo, aquela gara, ficou logo com os olhos abertos, um mundo que a gente não suspeitava, enquanto criança. Houve algum motivo especial para ter imigrado para a França? É um motivo praticamente de muitos portugueses, porque não se vivia bem. Cá em Portugal era miséria. Acabo de dizer que estreiei os meus primeiros sapatos, tinha 6 anos e meio. Portanto, isso já quer dizer alguma coisa. Era a miséria. Fugimos da miséria de Portugal. Vivíamos aqui em Portugal. E para um imigrante a vida em França era fácil naquela altura? Tinha melhores condições que aqui em Portugal, certo? Sim, vamos dizer que sim. Foi muito positivo, se bem que eu era criança, a vida era muito mais difícil para os adultos naquela altura.
Eu era criança e, enquanto criança, evidentemente vi muitas coisas e pronto, tanto que fiz os meus estudos lá e, e contente. E o pior foi o início na escola, porque Por causa da língua, não a é? língua, não, a professora ligava, falava para mim e eu olhava para ela, olhava os olhos e acabava por encolher os ombros, não perceber. Mas quero sublinhar que em França usava-se uma bata, todos os alunos usavam uma bata, não era igual, não era bata de escola, era uma bata porque podia ser cinzenta, azul ou coisa assim, e foi, a meu ver, um fator de integração muito, muito especial, muito forte, porque na escola, com a bata, éramos todos iguais, todos parecidos. E isso ajuda bastante na parte da integração, não é? Da integração na escola, porque naquela altura, conforme disse, teve que ir com a família, né? Foi com o seu pai e com a sua mãe para a França, e os primeiros tempos não foram fáceis, não é? Não, não, claro, qualquer imigrante e os portugueses imigraram por todo o mundo, praticamente, sabem bem que é complicado. Foi fácil aprender a língua? Olha, por acaso acabei por ultrapassar, mudar 2 vezes, saltar de classe 2 vezes, e vem-me uma historiazinha, uma professora francesa, jovem, que entendia que eu era bom aluno, mas quando tinha saltado de classe, pediu-me se eu queria ir à casa dela para me auxiliar. Fui lá um dia para ver os verbos, coisa assim, com outro rapaz também. Um rapaz também nas mesmas condições que eu. E mais tarde, há dias, não há meses, trouxemos-la aqui a Portugal e ver ela e outros professores, mas depois isso eu conto daqui a bocado. Aqui, quando foi a inauguração, quando foi a apresentação do livro. Sim, porque nós temos um livro espetacular para lhe mostrar. Nós já temos aqui, vocês já podem ver, que é um monumento de ver de memória, um livro espetacular que o Sr. Valdemar escreveu e que nós vamos ter a oportunidade daqui a mais um pouquinho de falarmos acerca desse livro. Então, para si também poder ter a sua professora, né, que a ajudou nesta fase tão importante, não é? Mesmo na fase de integração da escola, não é? Também é um motivo de orgulho para si, não é? Ela também deve ter sentido orgulho, não é? De ver a sua história de vida também. E de que maneira? Quando ela viu o monumento e que a gente trazíamos cá e etc, e que ela viu a minha vida, que ela contei-lhe um bocado da minha vida, ela ficou, até me fez uma carta a dizer que não compreendia o português, mas que só compreendia o espanhol, mas que a nora dela queria ler. Eu disse, não, mas o livro vai ser em bilingue. E ela depois escreveu-me uma carta a dizer que, uma cartazita, que tinha muito orgulho em ser a autora de um dos primeiros tijolos da construção da minha vida. É verdade. Se isso não é um elogio, então... É muito importante. É muito querida. É muito importante. E morou durante 9 anos e meio também em Champigny-sur-Marne. Sim. Ora, quando eu cheguei à França, não fui logo para Champigny, fui talvez 15 dias, 3 semanas para Villiers-sur-Marne, que era em casa de um senhor que tinha feito lá a guerra, que era português, casou lá, fez 3 filhas e etc. Pronto, e o meu pai morava lá e nós estivemos lá em casa dele e o meu pai foi alugar uma casa de uma senhora que tinha falecido e os filhos alugaram na casa, mas teve que o meu pai fazer trabalhos. Fez os trabalhos, limpou a casa, pintou e quando eles viram a casa, disseram, desculpe, mas nós não mudámos de ideia, não vamos poder alugar a casa. E venderam-na. Porque... e nós então fomos para o bairro de Lata, que ainda não era assim bairro de Lata em 1960, não era assim, não havia aquelas barracas todas, não havia aquela lama toda, mas pronto, muito rapidamente
foi crescendo e foi o paradeiro, não sei se, de muitíssimos imigrantes que iam para a zona de Paris, Gare d'Austerlitz, até os taxistas lá, já os levavam automaticamente para Champigny, porque em Portugal, em França, faziam como em Portugal. O pão e a cama e a mesa, isso estava sempre garantido. E mais tarde percebi que, por vezes, era muito dificultoso, mas, como é a tradição portuguesa, não se podia falhar a isso, porque senão depois na terra diziam, a casa fulano tal e nem uma sopa, um prato de sopa me deram. E a solidariedade pelo estrangeiro, dos imigrantes, sejam eles quais forem, é sempre a mesma. Também conheceu um humanista, não é? Enquanto esteve em França, não é? Conheceu um humanista. Pode-nos falar um bocadinho acerca dele? Sim, senhor. Quando estávamos então o bairro da Lata foi crescendo, nós, enquanto crianças, íamos ajudar os portugueses a fazer papéis, a tratar da papelada, dos documentos. Desculpa lá, às vezes são expressões que vêm assim, nunca pus os pés numa escola cá em Portugal. E havia o presidente da Câmara, que era Louis Talamani, que era um comunista duro, um homem duro, mas com as crianças era uma belíssima pessoa. E então, tive várias vezes com ele e ele falava muito para as crianças, mas mais tarde é que eu percebi que ele assim sabia o que é que se passava no bairro da Lata. Mas foi um humanista muito importante, ajudou ele e também um padre que havia lá, que era l'abbé Le Boursicot, distribuir, porque aquilo foi tão grande que não havia só uma fonte, depois duas fontes para mais de 20 mil pessoas. E então ele foi mandou fazer instalar os esgotos, a água, luz, apanhar o lixo, passar os caminhões do lixo. Sempre, ele também foi senador, sempre com a guerra para desmantelarem aquilo, para fazerem construção social. E demorou muito tempo. E acrescento que mandou muitas crianças aos balneares, ao Poduche, mandava com o autocarro, com as professoras. Eu tive sorte, porque a minha casa lá no bairro da Lata tinha toaletes, tinha ducha, tinha boas condições. Mas se isso não é humanismo, e depois mantas, ele mandou distribuir mantas, até botas ele mandava distribuir. Portanto, foi um homem que me tocou mesmo muito. E vou acrescentar outra coisa, porque nós no bairro da Lata, os portugueses, as crianças eram garotos e pronto, não faziam caso. E eu fui um homem, o primeiro homem, que falou para mim como sendo um adulto, e um homem daquela importância falar assim, e depois vi as ações que ele fez, prometi-me a mim que um dia lhe renderia homenagem. E assim fiz. E assim fez. Que idade é que tinha na altura? Tinha 8 anos, 9 anos. Foi ali logo no princípio. Estou a falar agora, estava a falar de 1960 no princípio, mas ali já estávamos em 1963 que aquilo tinha explodido. E como é que o Sr. Valdemar se via no futuro? Porque com tantas referências, com a referência tão boa que tinha, não é? Era bom conseguir imaginar um futuro melhor. Eu vou ser franco. E queria um futuro melhor e queria fazer estudos. Claro, como é óbvio. Perdi o meu pai, ainda não tinha 13 anos. E tinha que ser ajudar a minha mãe a criar as minhas irmãs e o meu irmão que nasceu em França.
E, portanto, vi logo que os estudos que eu queria fazer, que era de arquitetura, já não podia ser. E, em todo caso, agarrei-me sempre ao trabalho e já muito, muito jovem ia para os mercados descargarem as carrinhas e depois ia vender. Vender bananas, vendi bananas muito tempo e depois, mais tarde, discos. Vendi discos portugueses e brasileiros e franceses lá no mercado de Villiers. Né? E Vendi também, milhares de discos, milhares de discos. naquela E também, altura. sim, o Teixeirinha, o Roberto Carlos e outros, e também... Então, será, Sr. Valdemar, que foi daí que surgiu essa paixão que você tem pela música? Isso acrescentou, porque eu conheço muitas, para não dizer quase todas as canções de Roberto Carlos, que para mim é o meu ídolo. Mas não só, também há os franceses lá, outros franceses e portugueses. Mas eu era um bocadinho de esperteza porque faziam uma fila, os portugueses iam ao mercado ao domingo lá, trabalhavam ao sábado todo dia e ao domingo iam então ao mercado. Eu fazia uma fila e eu passava os discos e via uns, queria aquilo, e depois, também queria aquilo que você passou há bocadito e tal. E depois eu via assim tanta gente a fazer fila e disse ao meu patrão, mas era jovem, eu devia ter talvez aí, nessa altura, talvez 11 anos e meio, e digo-lhe assim, Sr. Claude, podíamos fazer uma experimenta, porque aqui você oferece 2 discos a quem leva 10. Era 10.000 francos, naquela altura 100 francos. E eu disse, mas eu podia fazer uma pré-seleção, fazia 3 pré-seleções e fazia 2 perguntas ou 3 às pessoas. Havia já aquelas clientes antigos que eu conhecia e que, aqui novidades e tal. E depois havia os outros, eu fazia 3 seleções. E fiz, e disse assim, vocês têm 15 dias para trocar os discos, levam para casa, etc. 15 dias, ou mesmo 3 semanas, vêm aqui, olha, não gostei disto, não gostei. E assim despachei. E o meu patrão dobrou-me logo o salário, com aquele pronto, o salário, porque é o salário do domingo, era de ir vender lá ao domingo. Mas pronto, fiquei muito contente, permitiu-me de ganhar o dobro e lhe fazer ganhar muito dinheiro. Porque naquela altura começava-se a trabalhar muito cedo. Hoje em dia não é muito usual as crianças ou as pessoas começarem a trabalhar tão cedo como era naquela altura. Mas naquela altura havia essa necessidade, não é? A necessidade de os mais velhos, principalmente os irmãos mais velhos, não é? De ajudarem também no sustento da família. Foi o meu caso, mas eu fui então enquanto criança, porque eu comecei a trabalhar nas obras praticamente aos 13, porque era para ir para tirar o exame da carta lá, o certificado de etude, uma vez que perdi o meu pai, e depois voltei à escola, mas fui trabalhar já para as obras. Mas, entretempo, ia trabalhar sempre para o mercado. Isso ao domingo e às quintas-feiras e durante as férias. Mas nunca desistiu de estudar, porque continua a estudar. Desistia, disse, pronto, quando estava a fazer os objetivos de vida, pensei assim, bom, olha, pronto, será o que Deus quiser. E nunca sonhei de ser rico ou de ter muito êxito, eu sonhava praticamente de conseguir fundar uma família que não passasse por onde eu passava, onde eu estava a passar. E fiz tudo sempre assim para ver se conseguia alcançar vida. Mas enquanto trabalhou nas obras, não é? Com aquele barulho das batoneiras e aquelas coisas todas, o que é que o Sr. Valdemar fazia? Olha, cantava, fazia passar o tempo, fazia o meu trabalhinho e cantava. Mais tarde veio o meu irmão trabalhar comigo, cantava também, cantávamos assim, quase assim às vezes, ou desafiam, cantava um bocado e o outro, pronto, era para passar o tempo. Mas gostávamos mesmo, e tínhamos jeito para isso. E quando o Sr. Valdemar, depois de estar lá a trabalhar, o Sr. Valdemar, passado uma série de anos, foi agraciado pelo Presidente da República, não é? Com o grau do Comendador da Ordem de Mérito. Foi, sim senhora, foi uma surpresa para mim.
Quando fiz o livro de memória, o livro de memória foi depois o Presidente da República que me disse, agora só lhe falta fazer um livro. Porque eu comecei por fazer o sonho da homenagem ao Louis Talamani. Comecei assim que já estava a pensar na reforma e então fiz os projetos e também tive outro italiano, que é escultor, que é também Louis, mas é Louis Molinari, que esse era italiano, francês, mas italiano. E o Louis Talamani era cócego e era o presidente da Câmara. E falei-lhe do meu projeto lá ao rapaz, ao senhor, e ele as lágrimas escorrem pelos olhos e diz-me assim, então, mas a tua história é a minha. Disse, olha, parabéns, sempre também já tu evoluíste bem e olha, eu agora gostava de fazer isto, mas não queria fazer uma estátua assim, queria uma coisa mais simbólica e tal. Eu sou o teu homem, e foi assim. E começámos a fazer projetos, as plantas e etc. E acabámos por verem, por querer os livros, que é a simbólica das histórias, milhares de histórias que passaram lá dos portugueses e das pessoas que por lá passaram. As mãos é para amparar as histórias. Os livros são empilhados assim, uns por cima de outros. Eu vou-vos mostrar que o livro o último livro está aberto, que é imenso, aquele livro. Faz Exato. 5 tem aqui a tal parte das mãos, não é? Que está a abraçar a história, não é? Sim, sim. É. E estes livros, posso já agora? Sim. Estes livros são todos diferentes e representam os milhares de histórias lá de Champigny. E este senhor, então, lá o Louis Talamani, e o livro, quando abrir o livro, há aí uma página onde vê-se que o livro está aberto, porque a história nunca acaba. E aí foi este senhor. E o tal monumento, já agora, se me permite, é um instante, acho que é 182, 180... É um livro cheio de fotos e de memórias, não é? Sim. E aqui está depois o momento onde fui agraciado. O livro... 174, pronto. Pode ser este. Isto é visto por cima. É vista por cima, não é? É, visto por cima. E depois, um bocadinho mais longe, pronto. Exatamente. Isto é as mãos, se vê-se melhor, os livros. E depois estas colunas são os tijolos, porque nós fizemos uma campanha de tijolos para assinar. Eu tinha a ideia de fazermos os tijolos e dá-los, mas não tinham assim, as pessoas não rodariam muito, mas à maneira eu fazia. E depois pedimos 10 euros por tijolo, e aí já tinha um valor. Bom, ok. E então, estas esferas que há por cima, com as mãos dadas assim, com folhas de louro, de oliveira, e essas representam, até tinha caído uma, representa a volta ao mundo feita por um português, que não acabou, mas foi o barco dele, que foi o Fernão Magalhães. Fernão Magalhães. Não é? Fernando Magalhães. Fernão Magalhães. Fernão Em França é Magellan, se diz. Pronto, e é isto. E então, você falava da agraciado, foi aqui. Estava aqui o nosso presidente, foi lá, assinou o seu tijolo em antes, ainda não era presidente, e eu disse, então, você agora depois tem de vir à inauguração. Exato. E ele disse, então, estamos a falar do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, senhora. Pronto, estava aqui, pronto, e fui anfitrião. E nesse dia até lancei dois desafios, porque eu é que recebi e mandei fazer um minuto de silêncio, os passados, lá passaram, que morreram, e depois disse, espero que hoje seja o dia onde nós vamos curar duas feridas, que é ser português, ser estrangeiro em Portugal e ser estrangeiro em França. E eles depois fizeram uns discursos, cuidado. Sim, senhora. Obrigado, senhor Costa e senhor Presidente. Pronto. Muito bom.
Foi assim. E eu a receber a comenda, e já estava. E já estava. E esta imagem, eu a levantar a mão do presidente, fiz a volta ao mundo, porque foi o primeiro monumento feito em homenagem, em agradecimento de uma comunidade estrangeira no país que os acolheu. Isso é muito Tenho importante. muito orgulho por isso. Mas foi para mim foi uma surpresa, uma comenda, condecorado, um rapazito. Foi isso. Como eu lhe disse, é uma inspiração, Sr. Valdemar. Sim. O Sr. Valdemar é uma inspiração. E também o Sr. Valdemar tem... é um senhor que gosta de estar ocupado, não é? Gosta de fazer coisas em prol dos outros. Sim, isso foi sempre o meu lema, fui sempre assim. Preocupei-me sempre mais quase com os outros do que com mim próprio. Fazer bem e ajudar quem está um bocadinho, pronto, arriscado, o conselho, ajudá-lo a levar isto e aquilo. E mais tarde, pronto, com as fundações, foi fazer obras de caridade, atos de caridade. Em 2013, também, com a Associação Les Amis du Plateau, também ajudou bastante obras de caridade, também em Portugal e em França. Sim, no princípio era só essa associação, Les Amis du Plateau, fundada por mim e uns amigos, uns colegas de escola, 2, e fizemos também, queríamos fazer um filme documentário, e então organizámos a vinda à França de todos aqueles que nós conhecíamos e que andaram na escola connosco e os nossos professores. E mandei captar os momentos do encontro de pessoas que não se viam há 50 anos, por certas. E o momento, eu via-os assim a ver, mas o momento mais importante era quando os olhos se reconheciam, o olhar. Então caíam nos braços uns dos outros. Pronto, foi. E essas imagens estão gravadas e espero fazer que haja um filme feito com isso, com essas imagens e outras, e para contar a história em imagens do encontro, do bairro da Lata, da miséria e etc. Sr. Valdemar, constituiu família em França? Conheceu a sua esposa em França? Sim, pois sim. Aquilo que ele fala. Quer que nos conte como é que foi? Sim, claro. Conheci a minha esposa no casamento de uma familiar que tinha ido para a França, a minha, que era da Bolsa também, oriunda da Bolsa. E ela, os pais dela eram dos Milagres, freguesia de Figueiras. Era Figueiras, freguesia dos Milagres. E pronto, vi-os... e eu ia com a minha irmã. Isto lá em França ou cá? Lá em França, lá em França. E quando vi aquela rapariga, Alice, cabelos compridos, e disse assim para o meu cunhado, olha, ali está a minha futura mulher. E pronto, assim, na brincadeira. Mas depois foi complicado. Ela não queria fundar família, era além de um bocadinho mais idosa do que eu, não queria, eu queria ir até com uma colega, queria ir para a Inglaterra e etc. E foi complicado, mas... Não desistiu? Não desisti, remei. e pronto, e as coisas... foram indo e ela foi ganhando amor, mas pronto, não nada. Eu também nunca mais falei de casar, uma coisa assim. Pronto. E um dia, uns jovens, a minha irmã morava mais longe, em Normandie, e havia uns jovens que morreram num desastre de carro, num Ford Capri, que era mais tarde já um carro que eu tinha, vou para lá, e ela vê na televisão que havia 2 jovens que tinham morrido no caminho onde eu ia passar, e viram o carro todo esfacelado, e ela pensava que era eu e o meu primo que tínhamos morrido. E então no outro dia ela aparece em casa do meu primo. Eu morava nessa altura em Saint-Michel-sur-Orge, e eu é que lhe abri a porta.
portanto, imaginem que ela a pensar que ia ver onde é que eu era enterrado e eu é que não tinha quarto. Pronto, e aí foi um declive que ela não esperava. E então, pois, casámos jovens, e eu 19 anos e 3 dias, que era pronto, para ter 19 anos, mas já tinha, nessa altura, já me tinha emancipado. Tinha pedido à minha mãe para... Pois, porque antigamente era aos 21, não era? Era aos 21. E eu, antes de comprar o carro, antes de tirar a carta, tinha aquele projeto, como todos os jovens, não é? Pedi à minha mãe para me deixar emancipar que eu queria comprar umas ruínas para fazer apartamentos. E aos 23 anos tinha 6 apartamentos, já tinha família e já recebia rendas. Pronto, é isso, o esqueleto da minha vida, e depois fui continuando. Mas as suas perguntas também vão continuar, não é? E é muito importante o que nós estamos a ouvir. Está a gostar da história do Comendador Valdemar Francisco? Está a gostar, não está? Uma história muito interessante. Uma história em que nós conseguimos perceber até agora que nós podemos mudar a nossa vida se nós tivermos, não é? Se tivermos uma boa atitude no nosso coração, nós conseguimos sempre mudar a nossa vida e fazer da nossa vida uma coisa boa, que foi exatamente isso que o Sr. Valdemar fez, não é? Eu espero que sim. E espero não parar por aqui. E o que é que a sua esposa, quando o conheceu, não é? E depois lhe deu a conhecer um pouquinho a sua história de vida, como é que ela reagiu? Ela, o que viu era que eu era, pronto, um rapaz que lhe agradava, sabia dançar. Era importante. Saber dançar é muito importante, Sr. Valdemar. E nesse dia que a conheci, não havia tocador, não havia música. Havia lá música, mas noutras salas, e eu fui para ir com o padrinho dos casados buscar um acordeonista, que eu conhecia. Vamos ver se temos o acordeonista. E pronto, e depois fizemos o baile. E ela viu que eu era muito maturo para a minha idade. Isso ela topou logo também. Pronto. E eu, depois, com aquele acontecimento que é triste, finalmente é triste para aqueles 2 jovens que morreram, talvez graças a eles eu hoje estou casado com ela, mas eu não desistia assim de qualquer forma. Mas pronto, ela viu que eu era bastante maturo e que tinha cabeça e tinha já naquela altura, quando eu a conheci, já tinha algumas responsabilidades em empresas. Na empresa onde estava. Ela via bem que, pronto, era jovem, tentava deixar o bigodito para parecer mais velho, porque os idosos ou as pessoas assim já mais maduras não gostam de ver assim um jovem ter que mandar a mão de um jovem, mas eu conhecia Já bem naquela o altura francês. era complicado, não é? Sim, já era complicado e ainda talvez mais. Então, eu percebia de planos, até já sabia, tinha a inteligência de fazer desenhos e planos arquitetura de obra. Mas, olha, eu não sei dizer, mas as pessoas não gostavam muito. E eu, às vezes, tive que dizer a um senhor, tive que desapertar, afastar um pai e um filho, mas esses eram franceses. Dizer assim, tu deves respeito ao teu pai, portanto, vá, tiras não sei o quê. Mas o pai dele tinha, uns dias antes, pronto, o gajo andava sempre às todas comigo, e eu chamei o Monsieur Lefebvre e disse assim, Monsieur Lefebvre, é que lá está o escritório e vem aí o condutor de trabalhos todas as semanas. Você vai ter com ele, você tem aptidão, tem capacidades, vai pedir o meu lugar. Eu não levo a mal. Mas agora, enquanto eu for o responsável, você vai se ter que dobrar a fazer o que eu peço. Senão, pois, teria que ir lá ao escritório eu, mas você faz. E ele calhou, ou pois eu a afastá-lo do filho, e o homem aí ganhou também consideração por mim. Viu este rapaz é alinhado, é justo.
Porque às vezes é importante também, e exatamente aquilo que falou ainda há instantes, que é o ser maduro, não é? O que ajuda muito, porque muitas vezes, eu acho que também as pessoas muitas vezes mais velhas têm uma certa apreensão, não é? No que diz respeito às pessoas mais novas, porque muitas vezes acham exatamente isso, que são, como são mais novas na idade, também são mais novas no crescimento. E muitas vezes não é assim, muitas vezes as pessoas, algumas pessoas mais novas até têm um crescimento, são mais maduros já para a altura, não é? Para a idade, que era o que acontecia com o Sr. Valdemar. Sim, acontecia isso, mas eu ia acrescentar, há muitos jovens que crescem e depois envelhecem e nunca atingem aquela maturidade. Também Eu é verdade. peço desculpa dizer isto, mas não é desconsideração, mas pronto. Agora, uma coisa é certa, as dificuldades e a miséria fazem crescer muito mais rápido, muito mais depressa. Para quem tiver o raciocínio, ver os outros com boas situações, e com casa, os pais, os filhos e etc. E a gente sem casa, porque a gente nunca tivemos casa própria. Pronto, dá-nos uma garra De lutar pela vida, não é? E é essa garra que falta a muitos, se bem que eu não vou, je vais pas cracher sur la soupe, desculpem lá, não vou cuspir na sopa, porque tive a sorte de ser em França e da França nos oferecer a possibilidade, ou nos dar, não oferecer, nos dar a possibilidade de se expandir, de se realizar na vida. Isso é importantíssimo para mim. E também, algo bastante importante, é uma associação que também criou, que é o Dimitri Francisco. Sim, sim, senhora. Como é que surgiu essa associação? Essa associação, nós vinhamos pela Les Amis de Plateau, vinhamos aqui a Portugal também fazer o Natal dos hospitais. E quando pedíamos algum dinheiro, o Natal é passar o dia 25 de dezembro nos hospitais pediátricos para oferecer umas prendas, para oferecer umas tangerinas, para oferecer umas repousados, mas não é repousados, são coisas que a gente trazemos de França, como papilhotes. Uns sugos, não é? São embrulhados, mas uns têm chocolate dentro, outros têm aquilo. É uma coisa muito boa. Mas aqui não... agora certamente, mas... E então... às vezes chegámos a pedir auxílio a colegas e colegas empresários cá, em Portugal. Eu disse, pois, eu disse, está bem, pronto, não és obrigado a dar, mas nós é para dar mesmo, não é... se quiseres ajudar a ir comigo, a comprar prendas para os garotos, porque se as crianças estão ali, nos pediátricos, algo não está... ou não podem porque não podem sair de lá, ou as famílias não podem vir porque têm os outros filhos e etc. E depois pensámos assim, bom, já vi que temos que fazer como em França, uma associação caritativa onde possam dar ajuda e desfalcar os donativos, declarar nos documentos do IRS. Assim é esta também. E assim as pessoas já dão mais facilmente e vêm. Agora nós já fazemos isso há uns anos, e excepto quando foi a pandemia, mas mesmo assim comprámos brinquedos. Graças às enfermeiras nós começámos no que nós considerámos que era mais prático para nós e o melhor, que era o pediátrico de Coimbra, mas fizemos Pombal, Leiria, fizemos outros e chegámos até a chegar a fazer Faro e Porto e prontos. Acabaram por ser 6 ou 7 hospitais, mas porque as pessoas aqui também aderiram ao projeto. E então uns têm uns amigos e depois vão lá, uns vestem-se com as barbas de Natal e os lutinos e fazemos os treinos. Temos o material para fazer 6 ou 7 hospitais
os treinos, para levar aquela, pronto, para fazer, para chegar lá ao pé deles, bater à porta e então... Trazer um pouco de alegria naquele momento que não é mas fácil de estar sozinho, afastado das famílias, principalmente sendo crianças, não é? Eles, pronto, eles, Como é que era a reação deles? então, eles não ficavam assim e tal, e depois o meu irmão, que é um bom pai natal, faz aquelas perguntas, então, o que é que escolheste e não sei o quê, e eles ficavam todos admirados. E houve um dia, o primeiro ano que nós fizemos, havia aqui os fogos em Portugal. E nós fomos lá para o pediátrico e as enfermeiras e as senhoras que se ocupam lá as educadoras, temos muitas amigas educadoras, graças a Deus, e disseram, olha, era melhor acabar por tal andar e tal quarto. Está bem, pronto, fomos fazer e etc. E chegamos lá e vemos uma rapariguita, uma miúda, 11 anos, que tinha sido horroroso, tinha visto a mãe arder. Eles tinham fugido do apartamento, depois acho que capotaram o carro, vieram a pé, de regresso a pé, e o pai pega nela assim, e depois, mais tarde, pergunta, então e a mãe, vem bem aí? Não, a mãe ficou ali atrás, a arder. É uma imagem cruel para uma rapariga. E ele pousou a menina, disse, olha, tu segues sempre este caminho aqui, a guia da estrada, que é as linhas. Sim. E ele voltou para trás e depois também teve mal, em coma. A mãe morreu e o pai em coma. Hoje está bem, mas são sequelas incríveis. E ela, toda queimadinha, estava lá a avó que tinha deixado o trabalho dela para cuidar dela, porque pronto, ela era os ais e nós pedimos à família se nos deixavam apadrinhar essa rapariga. E assim... Eva, não é? Não, essa é a outra, ainda estou a falar da Leonor. A Leonor está a falar da Leonor. E depois até... Obrigado também ao Sr. Presidente, porque ela tinha 2 sonhos, que era encontrar o El Borán, o cantor espanhol, e era ver o Presidente da República. E conseguiu? Sim, por acaso tinha o contacto, disse à assessora dele, Maria João Ruela, que se ela podia transmitir uma coisa, não queria estar a telefonar pouco. E o Presidente foi lá várias vezes e fomos lá festejar os anos mais tarde. E agora este mês de junho, ver se eu consigo levar lá à França, ver lá o Disney e não sei o quê. Não se sabe. O vírus, a Covid-19, não sei o que é que vai dar. Nós fazemos em França lá o Festival das Crianças e da Sardinha. E aqui, então, a Dimitri Francisco, houve aí também outras situações onde há uma rapariguinha, uma menina, que não é viável, mas os pais também não podem, e nós então lá demos uma ajuda, pudemos fazer, conseguimos lá uma cadeira e equipamento para ela e para os pais. É um alivio bastante importante. Como é que se sente, agora olhando para trás, qual é a retrospectiva que faz da sua vida? Porque tem uma história muito interessante, uma história que inspira a nós nunca desistirmos e a tentarmos sempre o melhor. E começou com nada, não é? Começou do nada, mas muitas vezes tem a ver com aquilo que nós temos no nosso coração, não é? Com aquilo que também nós queremos, as perspectivas que nós temos de vida e que nós podemos fazer essa diferença na nossa própria vida. Isso é que é importante. Servir de exemplo para os outros, ou não ser exemplar, mas servir de estimulador, que é para as pessoas, porque
já é muito, já é um orgulho e que enche bastante o coração. Agora, fazer obras assim, mesmo agora para os ucranianos também demos o nosso contributo, daqui para lá e de França para lá e de lá para cá também, e quando chegaram a França e quando chegaram a Portugal, pronto, fazemos nada, não fazemos nada, é uma gota d'água. Tenho amigos que fazem muito mais do que nós, têm empresas e etc, e eu não tenho empresa já, desisti de empresa e agora tenho mais tempo para consagrar aos outros e a fazer essas obras, e espero que Deus me dê bastantes anos para continuar a fazer, porque ao momento que se faz, que se dá, somos nós que recebemos. Quando vemos nos olhos e aquela gratidão, francamente, enche-nos o coração. Enche o coração. É verdade, enche o coração. Gostou desta parte aqui com o Sr. Valdemar Francisco? Espetacular. Mas não ficamos por aqui, porque o Sr. Valdemar faz algo espetacular, não é, Sr. Valdemar? Agora vai-nos agraciar com o quê? O que é que nós vamos fazer a seguir? Nós não. Eu vou só ficar ao pé de si. É só o Sr. Valdemar que vai fazer. É o quê? Eu já falámos da minha paixão para a música, etc. Vocês, se me pedirem, eu vou cantar, como em qualquer lado. Estamos a pedir, não é? Queremos ouvir o Sr. Valdemar, não quer ouvir, não é? Os nossos telespectadores querem ouvir. Sim. Vamos ouvir o quê, Sr. Valdemar? É uma história de imigração. O que é que vocês querem que eu vá contar? O tema é Nunca te esqueças. E depois, se eu cantasse, era Nunca te esqueças de onde vens. Boa. Nunca se esqueça de onde vem, porque você pode mudar o seu destino, exatamente com, por exemplo, aqui neste exemplo de vida do Sr. Valdemar Francisco, que nos encheu o coração. E agora nós vamos então para a parte musical. Nós voltamos já. Este meu coração não sabe para onde ir, não sabe para onde vai, mas insiste em partir. Coração viajante, alma de aventureiro, és um Vasco da Gama na proa de um veleiro. Quando meu pai deixou a sua terra natal, levou com ele o sabor, a maresia e o sal. À chegada da noite, já com ar de cansado, pegava na guitarra e cantava-me um fado. Nunca te esqueças de onde vens, tuas raízes são o melhor que tens. O sotaque que já perdeste, mas na memória tudo que já viveste. Nunca te esqueças de onde vens, a tua vida é tudo o que tens. Olha em frente à razão, tens duas pátrias no coração. O dia a dia passava num ritmo infernal, mas nada pôde quebrar esse amor imortal. A distância que havia ele não queria medir, mas ao seu coração não podia mentir. Nunca te esqueças de onde vens, tuas raízes são o melhor que tens. O sotaque que já perdeste, mas na memória tudo que já viveste. Nunca te esqueças de onde vens, a tua vida é tudo o que tens. Olha em frente à razão, tens duas pátrias no coração. Quando meu pai deixou a sua terra natal,
Já com ar de cansado, pegava na guitarra e cantava-me um fado. Nunca te esqueças de onde vens, tuas raízes são o melhor que tens. O sotaque que já perdeste, mas na memória tudo o que já viveste. Nunca te esqueças de onde vens, a tua vida é tudo o que tens. Olha em frente à razão, tens duas pátrias no coração. Nunca te esqueças de onde vens, a tua vida é tudo o que tens. Olha em frente à razão, tens duas pátrias no coração. Tens duas pátrias no coração. Duas pátrias no coração. Sim. É verdade. É. Porquê? Porque as raízes são daqui, mas há 61 anos e tal que eu ando por lá. Eu raciocínio francês, a minha primeira reação é sempre francês. Porque o francês, eu era bom aluno na escola, como você já como disse há bocado, e pronto. Mas, claro que as raízes estão sempre cá. E até vou mais longe, mesmo os imigrantes que nascem no estrangeiro, se os pais lhe fazem gostar vêm aqui a Portugal de vez em quando, eles todos ganham raiz aqui. Muito bom. Senhor Valdemar, não é só esta música que tem, também tem outros temas, não é? Tem outras músicas que todas elas são uma inspiração, não é? Para nós seguirmos em frente, não é? Para nós não nos esquecermos das nossas raízes, mas nós continuarmos e termos uma vida espetacular. E nós temos que lutar pela nossa vida, não é, Sr. Valdemar? Sim, senhora. Sim, senhora. E quais são os temas que tem mais? Por exemplo, tenho uma história de crianças, que é a história do monumento, a história de crianças e a história como tivemos que lutar lá em França, não é? Há, por exemplo, um medley português, porque os portugueses, quando chegavam aqui, por vezes vinham com brutos carros e, pronto, eu fazia um bocadinho cagão, é assim que se diz, assim uns... E então, também tenho o medley português, que é uma música nova, mas vai numa casa portuguesa, Lisboa Menina e Moça, Lisboa Gaiata e etc. Senhor Valdemar, um senhor cheio de talentos, com uma história de vida espetacular e que nos inspira. Nós adorámos tê-lo aqui no nosso programa. Terminámos em grande, começámos em grande e terminámos em grande, não é? Com esta música fantástica que nos fala que nós podemos vencer na vida, não é? Quando nós temos os nossos propósitos e seguimos os nossos sonhos. E isso é muito importante, não é? E também o livro que nos apresentou, não é? O Monumento da Memória, não é? Muito importante, que também é importante nós conhecermos todas estas coisas que se passam connosco e dar a conhecer e inspirar a vida de outras pessoas, não é? Eu acho que sim. Sr. Valdemar, foi um gosto tê-lo cá. Esperemos que venha cá mais vezes, mostrar outras músicas, estarmos mais presentes consigo também, para conhecermos um pouquinho mais, se calhar, outros livros que possa vir a escrever, quem sabe, não é? Espero que sim. Exatamente. E também a associação onde o Sr. Valdemar também está, que também é muito importante, um projeto de solidariedade social, todas essas coisas que nós gostamos. Muito obrigada por ter estado connosco, Sr. Valdemar. Obrigado eu. E até à próxima, então. Até à próxima. E também queria dizer duas palavrinhas, que era dedicar esta música a todos os imigrantes que andam por aí, pelo mundo. Nem só os portugueses, mas todos os imigrantes. Todos, exatamente. E para nós foi espero que tenha gostado do nosso programa. Nós aqui, toda a nossa audiência gostou imenso e nós contamos consigo no próximo programa. Já sabe, Manhãs na TV. Tchau, tchau.